Segunda Coríntios 5:7. Vamos abrir a Bíblia? 2 Coríntios 5:7. Porque andamos por fé e não por vista. Mais uma vez, 1, 2, 3. Porque andamos por fé e não por vista. Por última vez, 1, 2, 3. Porque andamos por fé e não. Hoje eu quero falar com a igreja que existem duas maneiras de você viver o cristianismo. A primeira maneira é viver, como está escrito ali, por vista. E a segunda maneira, que é a ideal, que é que nós vamos sair daqui vivendo ela, é vivendo pela fé. Você tem que decidir hoje se você vai viver um evangelho pela fé, ou você vai viver um evangelho por vista. O evangelho que, quando fala por vista, está falando daquilo que se pode tocar, aquilo que é visível, aquilo que é raciocínio lógico, aquilo que você consegue controlar. Ou viver um evangelho sobrenatural. Quantos querem viver o sobrenatural de Deus? Sabe, irmãos, muita gente fala e entende, até aquele que vive por vista, se você conversar com ele, a teologia dele está correta. Ele vai dizer: Deus é sobrenatural, Deus cura, Deus transforma, Deus liberta, Deus provê e Deus faz, e tudo isso ele fala. Mas na prática, ele vive doente, ele vive sem dinheiro, ele vive quebrado, ele vive amargurado, ele vive sem fé, ele vive sem unção, ele vive brigado, ele vive destruído, ele vive... A vida dele não vai com aquilo que ele está falando, porque ele vive por vista. Deus quer levantar nessa noite gente que vive no sobrenatural de Deus. Quando eu leio a Bíblia, irmão, uma das primeiras orações que eu fiz, eu tinha 16 anos de idade. Eu lembro como se fosse hoje. Eu peguei a Bíblia, eu levantei a Bíblia na minha cabeça, no meu quarto de oração, olhei para o céu e falei: Deus, eu quero viver o Deus que está nessa Bíblia, do jeito que está nessa Bíblia, com os milagres que estão nessa Bíblia. Se a Bíblia diz que cura enfermo, eu quero ver enfermo curado. Se a Bíblia diz que morto ressuscita, eu quero ver morto ressuscitado. Se a Bíblia diz que Deus provê, eu quero ver a provisão. Se a Bíblia diz das nações, eu quero as nações. Aleluia! Quem está comigo nessa? Quero viver um Deus sobrenatural. O ser humano, ele está acostumado com limitações. E a gente aprende a viver nas limitações. O ser humano, ele se conforma muito rápido com limitações. E eu quero ensinar vocês hoje alguns passos para você viver no sobrenatural de Deus. Diga comigo: revelação. A sua vida só vai aonde vai a sua revelação. Diga comigo: a minha vida só vai até onde chega a minha revelação. O teu nível de revelação é a coisa mais importante que você tem espiritualmente para poder produzir o sobrenatural aqui na terra, para você viver o sobrenatural de Deus e as conquistas sobrenaturais de Deus. Diga comigo: eu preciso de revelação. Qual é o seu nível de revelação? E o que acontece? Nós vivemos hoje numa sociedade que é a sociedade ocidental e não oriental, que a Bíblia, se você não sabe, ela é oriental. Ela é de outra modos de pensamento. Nós vivemos no mundo ocidental, onde o mais importante é aqui a educação e a informação. Educação e nós estamos vivendo na era da informação e educação. Hoje você pode fazer um curso da Harvard grátis pelo celular. Tanto que a informação e a educação é priorizada hoje no mundo ocidental.
e disponibilizada. Hoje você pode fazer não sei quantos 1000 cursos com diploma gratuito do Google para você ser um ótimo profissional. Só não é um profissional de classe A hoje quem não quer estudar, porque tudo isso está disponível na internet, disponível em livros, disponível em cursos, disponível em todo lugar. Então nós vivemos num mundo que prioriza muito a educação. Mas se você quer ser um crente que vive na glória de Deus, você vai ter que priorizar a revelação. Pastor, então o que é revelação? E aqui é onde muita gente não entende. Revelação não é só descobrir a ideia do assunto. Por exemplo, você pode ter o conhecimento da minha revelação sem ter a revelação. Eu posso falar uma revelação aqui para você, que você fala assim, uau, quem já ficou assim? Esse é o conhecimento da revelação. Você pode conhecer a revelação sem ter a revelação. Porque a revelação não é algo que se recebe na mente. Aí que está a história. A educação e a informação é algo que trabalha com a sua, mas a revelação, ela não é algo que vem para a sua mente. A revelação é algo que vai entrar no seu espírito, no teu ser. E aquela revelação, ela não é uma informação, ela começa a fazer parte de quem você é. É como que um pedaço de Deus agora faz parte do seu espírito também. Por exemplo, vou te dar uns 3 ou 4 exemplos aqui. Eu posso perguntar quantos creem com toda a sua mente e com todo o seu coração de que Deus é um Deus que cura os enfermos. Eu tenho certeza que todos aqui vão levantar a mão, sim ou não? Isso é o conhecimento da revelação. Agora eu pergunto aqui, quantos aqui nesse último mês foi usado para curar os enfermos? Aí vai ser umas meia dúzia que vai levantar a mão. Porque uns têm a informação da revelação, o outro tem a revelação dentro dele, e curar faz parte dele. Então quem quer viver no sobrenatural precisa priorizar a revelação mais do que a educação, sem desprezar a educação. É só colocar cada uma no lugar certo. O cristão que coloca o seu fundamento na educação e deixa só um pedacinho para a revelação, vai viver simplesmente por vista. E aquele que coloca o fundamento do seu cristianismo em revelação e depois a educação, esse é aquele que vai viver o sobrenatural. Um dia um homem, ele era aquele homem que ele andava de bicicleta em cima de um cabo de aço, e ele atravessava um prédio a outro. Você já viu o que eles fazem lá em Nova York, em alguns lugares? Quem já viu esse tipo de coisa? Bicho doido, né? E um dia, ele foi fazer uma apresentação lá perto de Las Vegas, onde ele ia atravessar o Grand Canyon. Era muito longe. E fizeram toda uma expectativa, colocaram, né, helicópteros, colocaram tudo ali para ver ele fazer aquela grande atração. Todo mundo queria ver. E esticaram o cabo, colocaram lá a bicicleta dele para ele andar em cima daquele cabo de aço. E quando ele estava lá do outro lado, para poder atravessar, tinha uma multidão atrás dele. E aí ele levantou e perguntou assim: quem aqui acredita que eu vou chegar do outro lado? Aí todo mundo, quem aqui de verdade acredita que eu não vou cair? Aí ele falou: fique com a mão levantada. Ele falou: você que está com a mão levantada, então vem na garupa. Ele: não. Mas você não acredita? Acredita aqui. Só que ele sabe que ele vai chegar do outro lado. Um entendeu aqui,
O outro sabe, faz parte dele, ele vive aquilo. Revelação. Só tem um que pode dar. O Espírito Santo. E quem anda com o Espírito Santo anda em revelação. E ele não anda por vista. E quem não anda por vista parece louco. Todo mundo está indo para cá, por que você não vai? O caminho é por aqui. Não. Mas você está louco? Você vai por ali? Ali não tem. Ali só tem água. No problem. I'm gonna walk on water. Vou caminhar sobre as águas. Mas você é louco? Não, é que dentro dele ele sabe que pode andar sobre as águas. Quem anda em revelação, ele anda diferente das outras pessoas. Ele sabe o que os outros não sabem. Ele vê o que ninguém vê. Ele percebe o que ninguém percebe. Diz a Bíblia que tudo discerne, mas de ninguém é discernido. Se a tua vida é muito predizível, irmão, todo mundo, fulano, sei tudo, predizível. Tua vida é totalmente predizível, dá para entender? Sim, 2 mais 2 é 4, aquele irmão ali ganha tanto, tem esse nível de educação, esse nível de família, esse nível tal, ele é mais um. Agora, quem anda em revelação, ele é imprevisível, irmão. Ninguém entende. Como assim? Imprevisível. Como que ele saiu do nada e fez tudo isso? Como que ele alcançou tanta grandeza? Ele não caminha no que você está caminhando. Ele caminha numa revelação.